Capítulo 28. Como treinar o espírito humano. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Provérbios capítulo 20, versículo 27. O Senhor nos ilumina e nos orienta mediante o nosso espírito. Se assim for o caso, e é mesmo, logo, precisamos tornar-nos mais conscientes do espírito. Precisamos tornar-nos mais conscientes do fato de que somos seres espirituais e não apenas seres mentais ou físicos. Precisamos treinar o nosso espírito até ele ser um guia cada vez mais seguro. Uma coisa que tem impedido o avanço do mundo cristão como um todo é que somos mais conscientes do físico, do corpo, e mais conscientes da mente, da alma. Temos desenvolvido o corpo e a alma, mas deixamos o espírito do homem quase intocado. Tem uma fita cassete de ensino que ajudou muitas pessoas neste âmbito. Certo jovem que conheço bastante bem deu seu testemunho de como a fita o ajudou durante uma das nossas reuniões recentes. Há apenas uns poucos anos, quando ele tinha 31 ou 32 anos de idade, entrou nos negócios. Deixou seu emprego assalariado, tendo em mãos um total de $5.500. Tinha que usar este dinheiro para suas despesas pessoais. Era solteiro na época e para seu capital. A certa altura, esta poupança diminuíra para $50. Deu o seguinte testemunho: escutei as fitas do irmão Reiga. Havia 3 sobre a fé e a confissão, e uma que se chamava Como Treinar o Espírito Humano. Deitava-me todas as noites ouvindo aquela fita. Ligava de manhã e escutava enquanto fazia a barba. Escutei-a repetidas vezes, provavelmente centenas de vezes, até que aquela mensagem entrasse no meu espírito. Depois, por meio de escutar o meu espírito e de usar a minha fé, já tenho um patrimônio cujo valor total ultrapassa os 30 milhões. Este jovem senhor tem apenas 38 anos, mais ou menos, hoje. Ele não é pregador, é negociante. Contou-me como seu espírito lhe tem falado, lhe ensinado como investir e como comprar terras. Vou contar a essência do ensino contido naquele cassete neste capítulo, Como Treinar o Espírito Humano. Seu espírito pode ser educado, assim como sua mente pode ser educada. O seu espírito pode ser edificado nas suas forças e treinado, exatamente como seu corpo pode ser edificado e treinado. Segue-se aqui 4 regras, mediante as quais você pode treinar e desenvolver seu próprio espírito humano. Primeiro, pela meditação na palavra. Segundo, pela prática da palavra. Terceiro, por dar o primeiro lugar à palavra. Quarto, por obedecer instantaneamente à voz do seu espírito. Primeiro, pela meditação na palavra de Deus. Os homens e as mulheres mais profundamente espirituais que conheço são aqueles que dedicam tempo à meditação na palavra de Deus. Você não poderá desenvolver sabedoria espiritual sem meditação. Deus revelou este fato a Josué imediatamente após a morte de Moisés, bem no início do ministério de Josué. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué capítulo 1, versículo 8. Se Deus não quisesse que Josué prosperasse, por que ele contou como prosperar? Se ele não quisesse que Josué tivesse sucesso, por que ele contou como ter sucesso? Ele queria que Josué fosse bem-sucedido e quer que você seja bem-sucedido. Parafraseando esta verdade na linguagem do Novo Testamento, diríamos: a palavra de Deus, especialmente o Novo Testamento, não cessará de estar na tua boca. Antes, medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto nela está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Se você algum dia quiser fazer alguma coisa grandiosa na vida, se você algum dia quiser ser alguém na vida, tome tempo para meditar. Tome tempo para meditar na palavra de Deus. Comece com 10 ou 15 minutos por dia, pelo menos, e depois aumente o tempo. Deixei em 1949 a última igreja que pastoreei, e desde então tenho ficado com o ministério do campo, lá fora. Antigamente jejuava muito mais e, de certa maneira, orava muito mais do que faço agora. A gente aprende as coisas enquanto vai vivendo. Dirigir 2 cultos por dia, como eu sempre fazia, e às vezes 3, esgota a pessoa fisicamente, bem como espiritualmente.
Eu ensinava durante a manhã inteira, orava em voz alta a tarde inteira e pregava todas as noites. Comia uma só refeição por dia durante as minhas reuniões e, por gastar tanta energia física, tornava-me fraco. Além disto, 2 dias por semana eram meus dias de jejum, às terças-feiras e às quintas-feiras. Durante 24 horas, nada comia e nada bebia. Certo dia, o Senhor me disse: gostaria mais que você vivesse uma vida jejuada, ao invés de tirar dias e períodos para o jejum. Disse eu: o que quer dizer isto? Nunca ouvi pessoa alguma falar isto. Ele disse: ao invés de ter certos dias para jejuar e depois voltar a comer tudo quanto você quiser, simplesmente viva uma vida jejuada. O jejum, de qualquer maneira, não faz alteração em mim. Eu sou mesmo antes de você jejuar, enquanto você jejuma e quando você acaba de jejuar. Isso não altera a palavra. Ajuda você a manter sua carne sob disciplina. Dessarte é só nunca comer tudo quanto você queira. É só manter tudo sob disciplina o tempo todo. Depois, ele disse: não passe todo aquele tempo de tarde orando e cansando-se antes do culto da noite. Fique deitado na cama meditando. Comecei, portanto, a ficar deitado na tarde, meditando, e consegui mais progresso meditando do que já consegui orando e jejuando. Cresci mais espiritualmente. E que ele está dizendo em Josué 1:8: então farás prosperar o teu caminho. Eu queria ser próspero no ministério, e serás bem-sucedido. Eu queria ser bem-sucedido no ministério. A mesma coisa funciona. Quer você esteja no ministério, quer você crie gado, quer você venda automóvel, ou seja o que for que você fizer. Não cesse de falar desta palavra de Deus. Fale a respeito dela. Antes medita nela. Pense a respeito dela. A palavra hebraica traduzida meditar também leva consigo o seguinte pensamento: sussurrar. Sussurre-a. Fale-a consigo mesmo. O Senhor me orientou, muito antes de ouvir pessoa alguma ensinar sobre a meditação, e ficar deitado na cama e sussurrar a palavra. Simplesmente a falava para mim mesmo, e consegui ter algum dos cultos mais tremendos. Desenvolvi-me espiritualmente e ao mesmo tempo conservei as minhas forças físicas. Gosto de outra tradução de Josué 1:8, que diz o seguinte na última frase: poderás tratar sabiamente os negócios da vida. Você não poderia ser bem-sucedido se não soubesse tratar sabiamente os negócios da vida. Porque você saberia tratar sabiamente os negócios da vida? Porque você medita na palavra de Deus e anda na luz desta palavra. Segundo, pela prática da palavra. Trata-se de ser praticante da palavra. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Tiago capítulo 1, versículo 22. Há muitos que falam a respeito da palavra e até mesmo que se alegram na palavra, mas não há muitos praticantes da palavra. Comecei a ensaiar para ser um praticante da palavra, fazendo em todas as circunstâncias aquilo que a palavra lhe manda fazer. Ou, comece a ensaiar para ser um praticante da palavra, fazendo em todas as circunstâncias aquilo que a palavra lhe manda fazer. Algumas pessoas têm pensado que ser um praticante da palavra significa guardar os 10 mandamentos. Não é isso que Tiago 1:22 quer dizer. Afinal das contas, segundo a nova aliança, temos um só mandamento, o mandamento do amor. Jesus diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. João 13:34. Um praticante da palavra agirá assim: se você amar uma pessoa, não furtará dela, não mentirá a respeito dela. O Novo Testamento diz que o amor é o cumprimento da lei. Se você andar no amor, não quebrará a lei alguma que foi dada para refrear o pecado. Ser praticante da palavra significa que devemos pôr em prática primariamente o que está escrito nas epístolas. São as cartas escritas para nós, a igreja. Como exemplo da prática da palavra, examinemos algumas das instruções que nos são dadas numa das epístolas. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Faça assim, portanto. Ora, não achamos ruim praticar parte deste versículo, a parte que manda orar. Mas se você pratica somente esta parte e não a primeira parte, você não está praticando a palavra. Você não é praticante da palavra. A tradução ampliada de Filipenses 4:6 diz: não se preocupe nem tenha ansiedade a respeito de coisa alguma. Em primeiro lugar, recebemos a ordem de não nos preocupar.
Se você vai preocupar-se e ter ansiedades, de nada adiantará fazer petições. Este tipo de oração não funciona. Uma oração demasiadamente ansiosa, cheia de preocupações, não funciona. Senti muita dó de certo ministro que veio a mim há alguns anos, mas às vezes, só simpatizar com alguém não lhe dar a resposta. Havia tempestades e provações na sua vida, tinha perturbações gástricas, não conseguindo conservar no estômago aquilo que comia, não conseguia dormir. Seus nervos estavam abalados por causa de um certo incidente. Veio a mim procurando ajuda. Comecei a dizer-lhe o que a palavra dizia e como orar a respeito. Quando o encorajei a tomar este trecho das Escrituras e praticá-lo, ele se rebelou e disse: "Oh, sim, mas nem todos têm a fé que você tem." Expliquei-lhe que não era questão de ter fé, mas de procurar praticar a palavra. Expliquei-lhe que se ele praticasse a palavra, a sua fé seria edificada, e contei-lhe como pratico este versículo específico. Quando fico sozinho, leio este versículo e digo ao Senhor que a sua palavra é verídica e que creio nela. Falei a este ministro que ele seria tentado a dizer que não conseguia evitar a preocupação e os queixumes, mas que Deus não nos pediu que fizéssemos alguma coisa que não podemos praticar. Quando Deus nos mandou não nos preocupar, isto significa que podemos nos impedir de fazer assim. Deus é um Deus justo e Ele não nos pedirá que façamos alguma coisa que não podemos fazer. Quando pela primeira vez comecei a praticar este versículo, era fácil acreditar que poderia tornar conhecida diante de Deus as minhas petições, mas era difícil crer que poderia deixar de andar ansioso. Visto, porém, que Deus diz que não é necessário andarmos ansiosos, eu dizia: "Pois, recuso-me a me preocupar ou ter ansiedade de coisa alguma. Digo ao Senhor que estou trazendo minhas petições a Ele. Depois agradeço pela resposta. Isto aquieta o meu espírito e acalma o espírito de perturbação que o diabo procura me forçar a ter. Depois, levanto-me de joelhos e cuido dos meus negócios. Antes de ser possível perceber o fato, no entanto, o diabo volta a procurar me pegar. Simplesmente volto para trás e leio este versículo de novo e continuo clamando. Este ministro começou a praticar Filipenses 4:6. Contou-me mais tarde que o problema se solucionou e que não ficou tão grande quanto estava esperando. Estava para ser processado a respeito de certa questão, mas Deus o ajudou a sair do laço. É possível ficar tão ansioso a respeito de um assunto que não se possa comer nem dormir. Mas tudo quanto você tem que fazer é praticar a palavra e você obterá resultados. Filipenses 4:7 é um resultado de praticar Filipenses 4:6. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Muitas pessoas desejam aquilo que é descrito neste versículo 7, mas não querem praticar aquilo que o versículo 6 manda fazer a fim de obtê-lo. A tradução ampliada do versículo 7 diz: "E a paz de Deus, que transcende todo o entendimento, guarnecerá e montará guarda sobre os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus." A paz de Deus montará guarda sobre o seu coração e sua mente. Mas você pode colher este resultado e ter esta paz sem ser um praticante da palavra? Não, realmente não pode. O versículo 6 nos manda não andar ansiosos. As pessoas que se preocupam e andam ansiosas pensam continuamente no lado errado da vida. O versículo 8 nos fala em que devemos pensar. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Faça o versículo 8. Pratique este versículo. Pense a respeito das coisas certas. Muitas pessoas pensam nas coisas erradas. Você sabe em que estão pensando por causa daquilo que falam. A Bíblia diz: "Da abundância do coração, a boca fala." Continuamente se preocupam e andam ansiosas e pensam a respeito do lado errado da vida. E sua conversa é continuamente descrença. Você não pode ser praticante da palavra e continuar a falar descrença. Quanto mais você fala em certas coisas, tanto maiores ficam. Se alguma coisa não satisfazer todas estas qualificações, verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, não pense nela e não fale a respeito dela. A tradução ampliada de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7 diz:
O amor. Sempre está pronto a crer o melhor a respeito de toda pessoa. Descobri no decurso dos anos que a maioria das histórias que já ouvi a respeito das pessoas nem sequer satisfaz a primeira qualificação, nem sequer são verídicas. Não fale, portanto, a respeito das histórias que você ouve, nem sequer pense a respeito delas. Algumas coisas que você ouve podem até mesmo ser verídicas, mas talvez não sejam puras nem amáveis. E note isto, de boa fama. Não devemos, portanto, pensar nelas. Ao pensarmos em tais coisas, damos lugar ao diabo. Sua maior arma é o poder da sugestão. Ele sempre está se esforçando para entrar na sua vida mental, no âmbito dos pensamentos. É por isso que a palavra de Deus nos manda: seja isso que ocupe o vosso pensamento. Nas epístolas especialmente, Deus, através do Espírito Santo, está falando à igreja. Medite, portanto, nestas cartas e naquilo que ela tem para dizer, e seja praticante da palavra. Você crescerá espiritualmente. Terceiro, dê o primeiro lugar à palavra. O treinamento, o desenvolvimento, a educação do nosso espírito vem através de dar à palavra de Deus o primeiro lugar em nossa vida. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos inclina o teu ouvido. Não os deixe apartar-se dos seus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Provérbios capítulo 4, versículo 20 ao 22. Deus diz nesta passagem: atenta para as minhas palavras. Quer dizer, preste atenção a elas, ponha-as em primeiro lugar. Aos meus ensinamentos inclina o teu ouvido. Escuta o que tenho para dizer. Não os deixe apartar-se dos teus olhos. Quer dizer, continue olhando na palavra de Deus. Guarda-os. Guarda o que? As minhas palavras. No mais íntimo do teu coração. Há ricos dividendos em troca de fazer isto, porque Deus nos manda colocar a sua palavra em primeiro lugar, escutar o que Ele tem para dizer, continuar olhando para a sua palavra e conservar a sua palavra em nosso coração. É porque suas palavras são vida para quem as acha e saúde para o seu corpo. A mensagem da Bíblia, King James, em inglês, diz que a palavra traduzida saúde é a palavra hebraica para remédio. Suas palavras são remédio para o seu corpo. A cura na palavra. Nos 12 anos do meu pastorado, houve membros que ficavam doentes, iam para o hospital e depois pediam oração. Não estou dizendo que é errado ir a um médico, longe disto. Cremos nos hospitais e nos médicos, graças a Deus por eles. Mas estou dizendo, por que não colocar a palavra de Deus em primeiro lugar? Às vezes, como último apelo, os cristãos se voltam para a palavra. Certo ministro batista, que nem sequer acreditava muito na cura divina na ocasião, contou-me como tivera problemas com as amígdalas. Seu médico sempre insistia em que fossem removidas. Sendo assim, a data foi marcada. Era o costume da família dele ler a Bíblia e orar junto todas as manhãs antes dos filhos saírem para a escola. Na própria data marcada para ele entrar no hospital, a passagem bíblica da família foi aquela que conta do rei Asa, que ficou doente dos pés e que, ao invés de buscar o Senhor, procurou os médicos e morreu. Segundo Crônica, capítulo 16, versículo 12. O ministro disse que ficou impressionado com isso. Reconheceu que nem sequer tinha orado a respeito das suas amígdalas. Compartilhou sua impressão com a esposa e os filhos e pediu que orassem juntos a respeito das amígdalas. Quando oraram, o Senhor lhe disse que não deixasse que fossem removidas. Para a maior surpresa dele, o Senhor curou as amígdalas e o ministro nunca mais teve problemas com elas. Há uma lição a ser aprendida aqui. A Bíblia não dá a entender que o rei Asa morreu porque colocou os médicos em primeiro lugar, mas certamente que deveria ter posto o Senhor em primeiro lugar. Devemos treinar a nós mesmos para colocar o Senhor em primeiro lugar. Devemos treinar a nós mesmos num sentido de perguntar-nos em qualquer questão: o que é que a palavra de Deus tem que dizer a respeito disto? Devemos perguntar-nos o que Deus tem para dizer a respeito de qualquer coisa que porventura venha a surgir em nossa vida, e então colocar esta palavra em primeiro lugar. Às vezes os parentes e os amigos procurarão apressar você a entrar nas coisas, mas você precisa pensar naquilo que diz a palavra de Deus. Coloque a palavra de Deus em primeiro lugar em todas as áreas da vida. Quarto, obedeça instantaneamente à voz do seu espírito. O espírito humano tem uma voz. Chamamos aquela voz de consciência. Às vezes o chamo de intuição, de voz interior ou orientação.
O mundo a chama de palpite, mas seja o que for, é o seu espírito falando para você. O espírito de todo homem, quer seja este salvo, quer não, tem uma voz. O espírito humano, conforme vimos nos capítulos anteriores, é um homem espiritual. É um homem espiritual, um homem do espírito, um homem oculto no interior. Está oculto aos sentidos físicos. Você não pode vê-lo com os olhos físicos, nem tocar nele com as mãos físicas. Este é o homem que se tornou nova criatura em Cristo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Quando o homem nasce de novo, o seu espírito fica sendo um novo espírito. Deus profetizou através de Ezequiel e de Jeremias que viria um tempo em que ele tiraria o velho coração de pedra de dentro dos homens e colocaria um coração novo dentro deles. Segundo a nova aliança, este novo nascimento se tornou disponível. O novo nascimento é um renascimento do espírito humano. Conforme 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 nos diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Tudo quanto era antigo no seu espírito, a velha natureza, é removido e todas as coisas se tornam novas. À medida em que você dá a este espírito recém-nascido o privilégio de meditar na palavra de Deus, este fica sendo a fonte das suas informações. Seu espírito se tornará forte, a voz interior da sua consciência, e a voz interior da sua consciência, educada no espírito, se tornará uma orientação segura. Você já percebeu que a meditação na palavra, a prática da palavra, a colocação da palavra em primeiro lugar, todas estas coisas vêm antes de você obedecer ao seu espírito? Você entende? Se o seu espírito teve o privilégio de meditar na palavra, de praticar a palavra, de colocar a palavra em primeiro lugar, então seu espírito é uma orientação segura. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Seu espírito recém-nascido tem dentro dele a vida e a natureza de Deus. O Espírito Santo habita dentro do seu espírito. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo, 1 João, capítulo 4, versículo 4. O Espírito Santo habita no seu espírito. Deus tem que comunicar-se com o seu espírito porque é ali onde ele está. Seu espírito obtém as suas informações através dele. Aprenda a obedecer à voz do seu espírito. Se você não estiver acostumado a fazer assim, é lógico que você não atingirá o alvo rapidamente. Conforme dissemos, o seu espírito pode ser edificado e fortalecido, assim como seu corpo pode ser edificado e fortalecido. Seu espírito pode ser educado, assim como sua mente pode ser educada. Mas assim como você não começa a escola na primeira série numa semana, para completar o colegial na semana seguinte, seu espírito não será educado e treinado da noite para o dia. Porém, se você seguir estas 4 lições e praticá-las, depois de algum tempo, você poderá conhecer a vontade de Deus Pai até mesmo nos mínimos detalhes da vida. Você receberá a orientação e sempre receberá instantaneamente um sim ou não. Você saberá no seu espírito o que deve fazer.